Então vá, vamos lá começar com isto. Bora lá. Título do treino, consegues fazer uma introdução? O O título do do podcast. nossa reunião, sim. Portanto, hoje vamos abordar então aqui um tópico que é sempre pertinente de recordar para quem está no mundo da musculação, seja iniciado ou intermédio, que é fazer um breve apanhado da nossa aprendizagem ao longo destes anos, como fazer uma boa introdução ao desporto da musculação, quer seja para fins recreativos, quer seja só por recomendações do médico, quer seja para levar isto mais a sério. Exato. A pessoa tem que começar por algum ponto e, portanto, é sempre bom conseguirmos definir esse arranque para o pessoal fazê-lo de forma mais eficaz, eficiente e continuar o progresso. O É, objetivo é sempre que as é, pessoas levem isto para a vida e que não seja só uma jornada de um ano ou dois, que exatamente. é o mais comum acontecer. E se conseguirem arrancar já com as dicas que só aprendes ao fim de alguns anos, Exato, ah, já partes com uma boa vantagem, já começas com uma boa vantagem. é verdade. Portanto, Então, nesse intuito, vamos começar se calhar com aquilo que é o mais explícito, né? Estamos a falar de musculação. Musculação é um um estímulo, é um desporto, um treino, portanto estímulo, vamos falar de exatamente. treino. Exatamente. Como é que serão as abordagens clássicas, e tipo, o que é que para nós depois faz sentido de privilegiar, Exato, ok. e temos de ter em conta quais é que são os objetivos da pessoa, se de facto está a treinar só para tentar reduzir a pressão arterial, se está a treinar para ganhar força, se está a treinar para Algum desporto em perder específico, peso. exatamente, ok. Nós vamos fazer uma abordagem, se calhar, mais generalista para o pessoal que quer treinar para hipertrofia, para ficar mais Que é a grosso, nossa área, exatamente. e também para mulheres que queiram ficar com uma melhor condição corporal. Um, e, portanto, vai ser mais nessa ótica e não tão específico para pessoas das artes marciais ou pessoas do powerlifting ou do halterofilismo, que também precisam de muita hora de ginásio, mas com outro tipo de abordagens que se calhar deixamos para outra altura. Então, como é que tu achas que deve ser a abordagem de um iniciante que entra no ginásio e quer começar a treinar? Como é que achas que deve ser o treino? Daquilo que Quer é dizer, tipo a minha experiência e daquilo que eu tenho visto ser comum fazer, acho sensato a pessoa que não tem qualquer tipo de experiência com o estímulo anaeróbico e com o estímulo de um, exigir esforço do músculo ao ponto de levar quase até à falha. Será interessante começar pela abordagem mais tipo universal, que é a pessoa estimula os grupos musculares principais todos os dias que vai treinar com músculos com exercícios mais abrangentes, que são os clássicos, mais conhecidos de cada grupo muscular, e varrer então essa sequência de exercícios 3 vezes por semana ou quatro, até a pessoa já estar habituada à experiência de ter fadiga, de ter ácido lático, de saber o que o a desconforto dor, pós-treino, como é que é a exatamente. recuperação, e depois de já estar se calhar um mês familiarizado com essa experiência, pode então avançar na especificidade do treino e começar a isolar um ou dois grupos musculares por dia, por sessão, e eventualmente também aumentar o número de treinos por A semana periodicidade. e reduzir a duração de cada treino, para Concordo, então ficar eu nesse concordo tipo de contigo. esforço. Acho que quando uma pessoa é iniciada, deve começar a fazer um treino de full body, para começar a perceber os limites do corpo, como estavas a dizer, para sentir os limites da dor, mas, sobretudo, para tentar perceber quais é que são os limites de força, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as pessoas, sobretudo os iniciados, demoram muito tempo a começar a evoluir, têm aquele ganho inicial, porque Uhum. é natural, mas depois estagnam muito rapidamente porque não têm aquela percepção da força e da dor que deveriam ter. E eu acho que é importante começar a treinar relativamente Tal e qual. E outro intenso. aspecto importante também é a técnica, né? A gente no início começa a focar nos exercícios básicos e é importante que a pessoa escale nas cargas desses básicos com uma técnica que seja sustentável, né? E Exatamente. portanto, daí a importância de começar logo pequenino
a torcer o pepino de forma Desde o perfeita. início. Eu acho que isso é o mais importante para crescer, até por experiência própria. Eu acho que eu só comecei a crescer quando comecei a reduzir as cargas e comecei a fazer, a aprimorar a técnica. Portanto, só quando Uhum, comecei a pôr o estímulo no corpo, por isso é que estava a dizer, ter essa noção de dor e de intensidade não significa necessariamente aumentar as cargas, mas uhum. sim aumentar o estímulo no músculo. E eu acho que isso é muito Sim, sim, importante sim. ao início e depois sim aumentar a carga sem Portanto, danificar o a estímulo tem a técnica. ver com trabalho induzido ao músculo, né? Exatamente. Tem a ver com digamos que recrutar mais fibras musculares, né? De forma mais eficaz, que induz um esforço superior. Consegues pôr muita tensão no músculo, dependendo da técnica, sem teres uma carga muito elevada. Agora, o Exato, estímulo neuromuscular, o recrutamento neuromuscular é que não vai ser tão intenso. Pronto. Se calhar não vais exato. ganhar tanta força, ganhas força também, ganhas sempre força. Uhum. E se tiveres uma boa técnica, estás a ter uma boa amplitude, e se trabalhares as amplitudes, ganhas sempre força nos pontos mais fracos, que é importantíssimo depois para ganhares força no movimento inteiro. Portanto, acho que é muito importante trabalhar a técnica quando és iniciado. Exato. Uhum. Portanto, nós nesta fase inicial, tendo em conta que a pessoa está numa da primeira técnica, ela não vai sentir aquela noção do que é o sistema nervoso central ficar ofendido, que É. é uma experiência muito interessante, Traumatizante. traumatizante, é. Quando a pessoa se propõe a fazer séries de 15 reps de agachamento, quando a pessoa só consegue fazer 10, são aquele tipo de experiências tipo KO. É, mas isso é mais para a frente. Isso aí, É mais para a começar frente, com isso, se calhar pode assustar, é pode assustar verdade. as pessoas e É, criar aquela dor pós-treino de uma exatamente. semana que faz muita gente desistir ao início. Exato. Porque Portanto, também é importante que o corpo não está preparado, a nutrição não está preparada, portanto, a exatamente. pessoa tem que ter um estímulo à proporção da sua capacidade de recuperação e, portanto, tudo tem que ser escalado. Agora, Exatamente. é importante saber que no dia zero a pessoa propõe-se a fazer uma atividade física nova, a musculação, e tipicamente o lema no pain, no gain acaba por ser verdadeiro e por mais que a pessoa queira ser eficiente e eficaz na abordagem, a gente pode dar as melhores dicas, a pessoa vai ter que ter, de forma deliberada, a vontade de querer dar o litro e de passar por uma experiência corpórea que é desconfortável. Isso, E que mais tarde ou mais cedo vais começar a gostar dessa experiência, tal e qual. A porque produção sabes hormonal que induz é um exatamente. pouco viciante, não é? Começas a sentir os resultados e aí começas Sim, a sim, gostar dessa experiência. sim, sim, Então, sim. resumidamente, um iniciante deve começar com um treino full body, pelo menos no primeiro mês, Sim. cerca de uma periodicidade de cerca de 3 vezes por semana. Um Acho que mês mais acho que é adequado, não é? o mês, acho que é adequado. Se quiseres, Uhum. podes fazer 2 meses e se calhar adicionar mais um treino, mas aí depois podes ficar se calhar um bocado cansado como estás a fazer full body demasiadas Pois vezes. é. Acho que a tua Uhum. abordagem, como tu disseste, acho que é mais eficaz. Uhum. De ao fim do mês, se calhar começar a fazer dois grupos musculares por dia ou três e dividir Exato. e ter mais periodicidade no ginásio. Uhum. Portanto, nesse esquema de full body, na minha ótica, faz sentido começar, se calhar, pelo grupo mais exigente, se calhar a perna ou A algum dos perna, membros superiores, o costas ou peito. O acho que faz que é que tu achas, sentido. a perna? Eu acho que o treino do full body não precisa de ser o mesmo os 3 dias. E eu acho que Uhum. pode-se começar com um diferente a cada um dos dias. Ou começar com Sim, perna, costa, peito, certo. ou até perna, costa, porque é um músculo que eu acho que é muito exigente, e depois perna outra vez, e começar com esses mais exigentes. Não sei o que é que achas relativamente a isso, mas Sim, acho que sim. é É interessante. interessante essa cena de não ter que começar sempre pelo mesmo, para a pessoa também se aperceber a diferença que faz, começar com um grupo muscular ou por outro. A pessoa logo começa a ganhar tipo preferências, começa a ver o que é que o corpo está mais apto a dar o litro, por onde é que a sua genética puxa. Tipo, sinto melhor quando começo primeiro com costas ou sinto melhor quando começo primeiro com pernas. Se calhar a abordagem das mulheres será
sempre preferível começar primeiro com pernas, que é-lhes Aí mais, está a diferença, exatamente. exato, é-lhes mais natural gostar do estímulo das pernas, e nós, se calhar, é-nos mais natural gostar do estímulo da parte superior do tronco. São mesmo predisposições genéticas que estão enraizadas e a melhor coisa é aceitar e tirar o proveito disso. Também acho. Eh, Mas acho que também é Portanto, importante fazer um esforço, porque a perna acho que é aquele grupo que se calhar 90% das pessoas gosta menos de treinar por ser tão exigente. 90% dos E homens, não dos das homens, pessoas. dos homens, Dos homens. exatamente. E por isso, se calhar, começar a semana com perna, ser o primeiro treino da semana, que Uhum. é. Nos outros dias vais fazer perna também, mas começar com perna esse treino, que é para ser Sim, o treino mais puxado, digamos. exato, exato, exato. Uhum. E tipo, faz sentido a pessoa ter exercícios específicos para bíceps, tríceps, ou será que eles são indiretamente apanhados pelos outros poliarticulados dos grandes grupos musculares, ao Eu ponto acho de que é dispensar? importante, pelo menos, ter um exercício de cada um para Uhum. começar a aprimorar o estímulo, a contração, começar a melhorar logo a técnica desde o início, nem que seja um Uhum. exercício de bíceps à segunda, isto, pressupondo que estamos a fazer segunda, quarta e sexta, 3 treinos, Sim. um exercício de tríceps à quarta e pronto, ou à sexta, e pelo menos Uhum. temos um treino, um exercício de cada Exato, um, só para exato, exato. a pessoa começar Acima a de tudo, eu perceber o também sou a estímulo. favor de incluir, porque o estímulo sentido, imaginemos a fazer chin-ups, as elevações com pega supinada, não tem um estímulo tão direto no bíceps, tão explícito como tem o curl de bíceps, não é? Com halteres. Portanto, é Exatamente, importante a pessoa saber que está a fletir o cotovelo apenas e só com os bíceps exatamente. E ao e trabalhar não esses está grupos pequenos, acho que ganhas aquela noção de quando estiveres, por exemplo, a fazer costas, se estás a reportar mais o bíceps, porque já tens aquela sensibilidade de sentir o bíceps, ou se estás realmente a conseguir contrair as costas, a pôr o exato, estímulo mais nas costas em vez de exato, estar a pôr exato. no braço. Uma grande diferença que eu sinto para esse truque é a pessoa quando quer isolar as costas, o foco é puxar os cotovelos para trás ou para baixo. E se a Isso é pessoa quiser excelente. focar no braço, tu focas em apertar a mão, em apertar a Ex- barra e tu sentes exatamente. logo todo o braço, o antebraço coeso e naturalmente parece que vai buscar mais estímulo ao braço. E a pessoa que tipo quer isolar costas, frequentemente vês ela a treinar com straps ou com ganchos, outro tipo de pegas que descura o estímulo do braço e pronto. Isso é uma dica importante, concentrar-te no cotovelo Yeah. quando estás a fazer costas. Yeah, yeah, yeah. Eu Quanto também. à utilização de equipamentos de treino auxiliares, o que é que tu achas que são os básicos que a pessoa deve ter no início? Cinto, É assim, straps, luvas ou... eu acho que não deve ter nada. Acho Uhum, que deve deixar o corpo adaptar-se primeiramente, até porque estamos a começar com cargas baixas e estamos a deixar o corpo adaptar-se. Eu acho que isso é importante, deixá-lo claramente. adaptar a cru, porque se começamos logo a depender de luvas, de straps, de Uhum, cintos, depois mais tarde, quando tivermos a levantar cargas mais pesadas, acho que não vai ser tal e vantajoso para qual. nós, porque o nosso corpo não está habituado É isso. portanto, treinar o máximo possível sem acessórios. Também sou a favor disso. A questão do cinto induz a pessoa a fazer o bracing, né, corretamente para o peso morto e o agachamento. Exatamente. Obriga a pessoa a recrutar o glúteo, a fazer curl de bíceps com barra e isso assim. Obriga a pessoa a ter o erector spinae e tudo contraído em movimentos tipo press de ombros e coisas assim do género em pé. Obriga-te Uh, a trabalhar a estabilidade do a core. estabilidade, exatamente. Exatamente. A questão dos straps também, claramente, não começar com eles, porque a pessoa tem que desenvolver gripe. O gripe Exatamente. é um músculo muito dependente dos tendões. Os tendões têm um delay de desenvolvimento de 3 anos face aos Aos músculos. músculos. É enorme o delay, o atraso. Portanto, é bom que a pessoa comece desde o dia 1 a desenvolver os tendões. E, Exatamente. portanto, quando a pessoa precisar de levantar cargas mais pesadas,
Se a pessoa o fizer de forma natural, o progresso pode ser mais ou menos equiparável, o de desenvolvimento da força muscular com o da força tendinosa, e poderá não vir a ser uma grande limitação no desenvolvimento de hipertrofia e do rendimento do treino. Eu As acho que luvas talvez seja uma questão um bocadinho mais estética, estética, se quem não quiser passar pela experiência de ter mãos secas ou ter um calo ou outro, pronto, está admissível usar luvas, mas pronto, a minha abordagem também é mais raw, mais purista possível, eu dispenso. E para pessoas que queiram mesmo gostar do desporto e não ver isto como um meio para atingir certos fins, recomendo não usar luvas e estar bem atento na forma como pega o peso. Acho que exatamente. começa logo por aí. Antes da pessoa fazer a série, a pessoa tem que agarrar o halter ou a barra de forma bastante intencional, e eu gosto de perder um segundo a abraçar a barra, para A saber que não estou encaixá-la mesmo a no. ajustá-la mesmo, É. para estar perfeitamente sem Isto agora não me pareceu folhas de bem, que ar eu e vou coisas assim do fazer. género. Yeah. Mas são daqueles detalhes que, para mim, eu sinto que mete a pessoa logo intencional naquilo que está a fazer, a forma como tu agarras a barra, ficares logo ali com aquela conexão neuromuscular, É logo ali no importantíssimo. Querias treino, logo um é essencial. estímulo, querias logo ali o estímulo neuromuscular Logo, muito grande. Até há uma dica que não me lembro de onde é que eu vi, em que nas últimas repetições, quando tu estás a fazer, por exemplo, press peito com halteres, sim, quando deixas de ter força, focares-te em apertar o halter, que imediatamente aumentas o estímulo neuromuscular e logo, consegues fazer aquela última repetição. é verdade. O que Portanto, é acontece é algo. que tipo, o grip cansa mais depressa que os grandes grupos musculares. Nós não temos muitos segundos de resistência, o que obriga de facto a muitos anos de treino para fortalecer os tendões, porque nós temos pouco ATP, né, no grip, e portanto ele esgota depressa. Se a gente tiver a fazer tipo uma série de 12 reps de peso morto romano, um, o grip acusa primeiro a fadiga do que os glúteos e os femorais, né? Certamente. Tipicamente. E é o E essa é fator uma das determinante do grip. minhas, eu acho que isso é uma das minhas lacunas, é mesmo essa, num É, deadlift relativamente leve, o grip. exato. O grip. Porquê? Porque comecei a usar straps relativamente cedo, que foi um conselho não foi um mau conselho, foi mau nesse aspecto de não conseguir treinar o grip, mas foi um conselho de forma a tentar desativar o antebraço propositadamente para dar mais estímulo às costas. Neste Hum, caso era mais para as costas. E pronto, e nunca desenvolvi inicialmente essa força no antebraço pois, que devia, e acho tem que que agora ser. fica. Acho que fica um Uhum, bocadinho nos deadlifts, noto bastante que preciso usar straps logo cedo, pois. E quando isso começa a demora aumentar a muito carga. tempo o desmame, né? Demora muito, muito Não, tempo. é muito, Demasiado tempo. agora é complicado, porque agora, como já treino com cargas mais pesadas, estar a andar para trás e a tentar fazer o meu corpo habituar-se às cargas pesadas sem passar pelas cargas leves é complicado. Yeah. Portanto, agora é mesmo treinar, tenho de fazer Como diz o exercícios outro, agora isolados aguenta-te. ou fazer exercícios isolados e tentar Yeah. melhorar isso. Tenho Compensar. feito. Aqui referente ao treino, será que podemos mencionar os exercícios em causa? Tipo, Uh, divisão entre poliarticulados e monoarticulados por grupo muscular, eu acho que podemos, acho que o sim, rep acho que é uma range ajuda. por exercício e por tipo de treino. Isso é outra coisa, muito rapidamente. Eu acho que é muito importante se enfocares na técnica, teres também alguns exercícios, aqueles básicos que vais usar sempre mais tarde também no teu percurso, para aprender a fazê-los corretamente, Uhum. mas não, eu acho que não é necessário, sobretudo ao início, se estressar, se estou a fazer um exercício que vai buscar um bocadinho mais, um bocadinho nada de mais a parte dos músculos superiores das costas, um bocadinho mais abaixo, ou onde é Sim, que eu estou a sim. atacar, acho que isso ao início é completamente É irrelevante, descusável. é exatamente, Uhum. portanto acho que exercícios que ataquem os grupos musculares de uma forma Uhum. geral, acho que é o que se deve. Yeah. Mas, no entanto, é importante mencionar aquilo que é a nossa preferência dos exercícios que sejam mais eficazes para trabalhar os músculos. Eu, começando pelo peito, e tu também deves ter a mesma opinião, que é o supino com halteres é superior ao supino com barra. É exatamente.
Estava exatamente a Tem pensar a na mesma coisa. combinação anatómica de fazer um estímulo misto entre o spin com barra, que é empurrar, e as aberturas com halteres, porque a gente tipo leva as mãos ao centro, não é? Exatamente. Portanto, e o facto de estar o peso livre, com graus de liberdade totais para os pulsos, acaba por ser muito mais suave, mais ergonómico, evita lesões e ao mesmo tempo fortalece mais o grip, acredito eu. Porque há muita gente que dá-se ao luxo de fazer o spin com barra, com false grip, que eu considero irresponsável. O E false com grip, para quem halteres não isso é sabe, impossível. falso grip, para quem não sabe, é em vez de pôr o polegar aqui, é pôr o polegar atrás, o que Exato. faz com que a barra possa escorregar para cima de si, Pois. e que é bastante perigoso. Nós É, temos de não ter aqui vale a uma pena a gente barra. sugerir para a malta ver o Jim Fails, que é para a malta não ficar assustada, não é? Exatamente. E só mais uma observação relativamente aos halteres, ou presses de halteres, aumenta-te também muito a trabalhar a estabilidade. Portanto, todos os músculos que são necessários para controlar o halter que tem um range of motion Um completamente grau de livre. liberdade. Uhum. Exatamente, é preciso estar a estabilizar e isso é muito importante ao início, criar Uhum. essa estabilidade para evitar lesões no futuro. Exato. Uhum. Portanto, claramente a pessoa deve começar com o spin com barra, mas ter também, pelo menos uma vez por semana, o spin com halteres e intercalando entre o plano e o inclinado, para desenvolver de forma equilibrada ambos as partes do peito. Exatamente. E pronto, relativamente às pernas, eu já transitei entre opiniões diferentes, tipo, depende muito das proporções anatómicas de cada um, do equilíbrio. É fácil dizer que tipo, o agachamento é o exercício mais abrangente, mais eficaz, que trabalha mais a perna num todo, mas se a pessoa não tiver condições de ter equilíbrio, se a pessoa não se sentir à vontade, não tiver dorsiflexão suficiente para ir lá abaixo sem fazer a anteversão da bacia, a pessoa poderá estar a fazer um estímulo contraprodutivo e não tem um recrutamento tão ótimo como tem, por exemplo, com a extensão de leg extension ou com a prensa, que como já descura a parte do equilíbrio, a pessoa consegue se focar a 100% só nas pernas e daí haver a possibilidade de certos exercícios, digamos que com alguma condução, digamos, do aparelho, que não tenha grau de liberdade total como tem o agachamento, poderá ser mais eficaz para recrutamento da perna. Mas é importante que a pessoa desenvolva também a parte de pulmonar, a parte cardíaca, e nesse aspecto acho que o agachamento é imbatível. Assim Sim, como os lunges, concordo. diria que são os dois exercícios mais Os indispensáveis que um lunges, treino de perna deve ter, os lunges é agachamento e lunges, para ter são, então o desenvolvimento do coordenação motora total, equilíbrio, desenvolvimimo de caixa pulmonar e também desenvolvimento cardiovascular. importantíssimo. Eu, por acaso, tenho uma opinião ligeiramente diferente relativamente à parte do agachamento. Tudo o que Uhum. disseste, acho que está 100%, e realmente se uma pessoa quer inicialmente ter um desenvolvimento maior da perna desde o início logo, essa é a abordagem melhor, mas se tu queres, digamos, num futuro, realmente trabalhar com o agachamento como exercício, que é um exercício ótimo para tudo, como disseste, para o cardiovascular, para desenvolvimento das pernas, para neuromuscular. Acho que é muito importante começares de início, mesmo que tenhas umas proporções menos favoráveis, porque se não começares de início, depois vais sempre descurar o agachamento e nunca vais conseguir fazer um agachamento de jeito. Exato. E por E causa vais disso. perdendo mobilidade E e vais exatamente. ficando cada vez menos capaz. E eu tenho proporções desfavoráveis, porque eu tenho um fémur muito grande, o meu fémur é Uhum. mesmo gigante, comparativamente a todo o resto do meu corpo, é um bocado desproporcional. E se não fosse
o meu mentor, digamos, na altura, a insistir para eu fazer agachamento, nunca faria agachamento como faço hoje. Não é que faça um grande agachamento, mas acho que tenho um agachamento relativamente bom, com uma boa técnica, consigo carregar bom peso, mesmo tendo desproporcionalidade que não é favorável Sim, sim. ao agachamento. Portanto, recomendo começar desde o início, não tenham medo, peçam ajuda, sobretudo a fazerem corretamente. E não tenham medo de fazer sem peso. Não tenham medo de fazer Exato. os exercícios com pouco peso ao início, de forma a aprender e a sentir bem os músculos, que é para depois terem um desenvolvimento muito mais rápido no futuro. Acho que é importante. Yeah. Acho que o Claramente ego... fazer agachamento com barra ou fazer agachamento com o próprio peso, chamado air squats, é um tipo de exercício diferente, porque com barra o peso já consegue estar mais facilmente centrado na parte posterior. Exatamente. Poderemos ter mais facilidade de recrutar os músculos posteriores das coxas e dos glúteos, que Quando são eu disse, essenciais. quando eu disse sem peso, não era sem barra. Quando eu digo sem Exato. peso, é não deixar o ego atrapalhar a tua Certo, certo. aprendizagem e querer carregar todos os exercícios imensos e estares, digamos, a potenciar lesões ao fim de um mês, em vez de estás a ter aí um bom percurso sem lesões, com longevidade, Exato. a criar Mas é músculo importante a pessoa constantemente. fazer logo com barra e não a É, pessoa tipo habituar-se a fazer tipo agachamento com as mãos aqui à frente, porque isso é não, fácil. é fácil, não tens a postura das costas estarem Exato. completamente Yeah. Não tens nada a mandar-te esticadas. as costas para a frente. Exatamente. Portanto, não Hum, recrutas o erector spinae nem os outros estabilizadores do tórax com a mesma exatamente. eficácia. E Portanto, pronto, quanto às costas, qual é que tu consideras ser dois exercícios que são essenciais da pessoa levar desde o início até é ao primeiro ano? é assim, se não tiver força, eu acho que um lat pull down qualquer tipo de lat pull down, qualquer máquina que tenhas de lat pull down, acho que vai ser um bom exercício. E também Portanto, qualquer puxada vertical de pli alto, não puxada é? vertical Pli alto. e uma remada a complementar. Acho que são os dois exercícios pronto, Portanto, são basicamente é uma obrigatórios. puxada vertical e uma horizontal, né? Uma Exatamente. perpendicular ao Pronto, plano do corpo. Eu também exatamente. concordo, sim. Não necessita de ser pull-ups, não necessitas Sim. de fazer pull-ups ao início, mas acho que também é importante adicionar pull-ups eventualmente ao teu treino. Eu acho que as Como, elevações é também muito importante porque sendo um exercício de cadeia fechada, né, a barra está estática, acaba por dar mais confiança à pessoa de apertar o grip devidamente, de conseguir recrutar o braço devidamente e a pessoa tem logo ali uma boa referência que é o seu próprio peso corporal. Portanto, é bom que a gente Uhum, consiga ter força para nos levantarmos a nós próprios. Se assim não for, significa que a pessoa ou está com excesso de peso ou está demasiado fraca. Pronto, as elevações consideram um exercício fundamental da pessoa estar predisposta a fazê-las desde o início, porque dá-nos aquela referência de força relativamente ao nosso peso corporal e é importante que a pessoa consiga elevar-se no mínimo uma vez. Se assim não exatamente. for, a pessoa está ou com demasiado excesso de peso ou a pessoa está muito débil em termos musculares. A segunda hipótese é muito comum nas mulheres. As mulheres também têm que fazer elevações, também tem que ser capaz de fazer com o seu próprio peso. E uma boa abordagem para os ginásios que o têm é fazer naquelas aparelhos que têm um suporte para os joelhos e que a pessoa vai descontando peso na ficha, né? Lá na Exato. cabine. Alivia o próprio peso do corpo Exato. e ajuda a E, fazer. acima de tudo, é importante aquele estímulo de cadeia fechada. A pessoa só tem que se focar em elevar o corpo próximo das mãos e, Exatamente. e, portanto, a pessoa ir se habituando a elevar-se a si própria. Acho que é sempre acho que não tem substituto. Pronto, mesmo a polia alta, a puxada de polia alta, a pessoa está trancada com os joelhos. Eu sinto que é mais fácil de carregar tipo, mais peso do que o teu próprio peso nesse exercício, porque estás trancado. Mas quando tens que tipo, te estabilizar o balanço do teu corpo, acho que é um estímulo superior. É, acho que sim. Portanto, para costas seria esses dois. Uhum. Para peito, o que é que aconselhavas? Já falámos dos Para peito eu halteres? aconselhava tipo um supino e uma abertura. Ok, Para exatamente. começar. Pronto, para Assumindo que a começar. gente faz dois exercícios por grupo muscular no treino Sim, full body, e depois dessas 4 semanas a gente depois pode falar de exercícios a adicionar, mas claramente estamos a falar só dos dois básicos.
Acho que faz todo o sentido começar com 2 de cada grupo muscular Yeah. e manter os exercícios, mas alterar a ordem dos exercícios durante a semana. Uhum. Começar Tal e qual. com diferentes. Para pernas, Ou já arranjar-se falámos. um dia dedicado, né? Um estímulo dedicado. É um grupo pequeno, mas é um grupo muscular importante. E os exercícios fundamentais acho que são facilmente o press de ombros e as elevações laterais. Exatamente, pronto, é o clássico, que é o que funciona desde o É. início e aprender a fazer exercícios desde o início é o mais importante. O primeiro, o press de ombros, dá-nos a tal estabilidade glenohumeral que a gente precisa para ter a coesão articular forte desde o início, para termos equilíbrio, para termos o domínio do peso, porque o press de ombros é possivelmente o exercício mais instável que a gente possa fazer. É também delicado e pode ser perigoso quando a pessoa quer escalar nas cargas e não tem experiência suficiente. E, portanto, é importante que a pessoa comece logo desde o início a ter esse estímulo. E eu considero, mais uma vez, ser superior com halteres do que com barra. Sim, Apesar de com barra ser interessante quando a pessoa faz em pé, o press militar com barra em pé também é interessante, porque obriga a pessoa a estar bem enraizada no chão, ter glúteos bem apertados, ter também o tal é um exercício extensão. complicado, não é um exercício fácil esse Não também. é fácil, não é Mas fácil. acho que para começar, sim, os halteres, mas também, se calhar, depois, mais tarde, relativamente cedo, começar a pensar, nem que seja fazer com os halteres uh, elevado, em vez de fazer sentado, porque isso foi um exercício também que eu comecei a fazer muito tarde, esses exercícios sem serem sentados. Portanto, eu nunca fiz exercícios em pé e tenho muita dificuldade agora em fazê-los, até porque eu levanto peso razoavelmente alto no press de ombros de halter sentado, Sim. mas se eu for para a barra, já não consigo Não fazer, acompanha, né? Não não está da mesma acompanha proporção. todo, não, de todo, de todo. Yeah. E por acaso tenho que E começar a treinar bastante mais com barra ultimamente. é escandalosa a diferença de termos um apoio com o rabo ou não termos. É Uhum. escandalosa. Pronto. E depois a barra também, a diferença de ser barra livre ou barra guiada, também faz muita diferença. A barra livre continua a ter os graus de liberdade e obriga tal mais coesão também articular, mas não consegue carregar tanto como o que faz com a barra guiada. Sim. Eu diria que é importante a pessoa ter os dois estímulos, para ter a barra guiada, para ter tipo, o movimento correto, a trajetória do movimento correta. Deve ser tipo ligeiramente ao nível do queixo ou ligeiramente abaixo, e depois a pessoa tem que elevar o queixo para a barra não bater no queixo, para a barra Exatamente. estar tipo alinhada com a espinha, com a coluna. Porque senão E, temos de fazer uma curvatura demasiado grande para trás para exato. equilibrar e não é saudável. Isso não é nada saudável. No supino, no press de ombros com barra em pé, a pessoa claramente também tem que fazer essa ginástica da cabeça, tem que desviar a cabeça da barra, porque o centro de gravidade do exercício obriga a isso mesmo, ou senão a pessoa já está a fazer um exercício tipo para tríceps, se for muito à frente. Exatamente. Com halteres acaba por não ter que fazer isso, porque os halteres não tocam na Na cabeça, cabeça. portanto é perfeito nesse aspecto. Os Exatamente. pesos estão perfeitamente verticais, estão centrados com o nosso centro de gravidade, e a pessoa acaba por não ter que se preocupar com isso. É uma coisa mais confortável, mas pronto, não é só por causa disso que é melhor. Mas só aqui uma observação que eu acho que é muito importante. Eu acho que a Smith Machine, que é a barra guiada, Uhum. é uma peça de equipamento excelente para treinar, mas eu acho que, apesar do que dizem, acho que é uma peça de equipamento para pessoas avançadas e não para iniciados, porque os Uhum. iniciados prendem-se quando começam a fazer exercícios na barra guiada, depois não conseguem fazer na barra livre. Muitas vezes, por exemplo, até a minha mulher fazer agachamento, não consegue fazer agachamento de barra livre, só consegue Pois, fazer barra guiada porque só se habituou e por sim, mais que tente ensinar e ajude e tudo, não vai lá, é fica verdade. sempre desequilibrada, parece que vai cair, porque está Uhum. habituada a apoiar sempre na barra de Smith. Isto é apenas um exemplo. Certo. Eu acho, portanto, fugir um bocadinho das facilidades ao início e Uhum. habituar-nos ao que é difícil para depois ser tudo mais É eficaz. assim. Para depois realmente conseguir sentir os benefícios da barra guiada sem ter as limitações, não é? Basicamente, Exatamente. a gente já tem o trabalho de casa feito, que é a gente tem a capacidade de termos o equilíbrio, termos o recrutamento neuromuscular ótimo, ótimo,
e, portanto, conseguimos focar só no deltoide, se a gente quiser escalar na carga, por objetivos pessoais, de alguma natureza, podemos fazê-lo sem estarmos a prejudicar as outras vertentes do treino e da anatomia humana. Relativamente às elevações laterais, acho que não é necessário a pessoa estar a fazer as variações, tipo estar com assim deitado ou estar ou ao contrário, tipo Cristo Rei, ou pode fazê-las em pé, com halteres ou com cabos do crossover. E eu considero os cabos um estímulo superior, porque começa logo em tensão, né, desde do arranque. Exatamente. E isso faz com que trabalhe uma parte mais abrangente do ombro, considero ser um estímulo superior. Se não houver crossover, pode ser com elásticos também, né? Quem treina em casa, os elásticos são muito versáteis. O treino de ombro dá para fazê-lo praticamente todo com elásticos. Yeah. Qualquer treino dá para fazer com elásticos, se for bem feito. Acho que é os elásticos. E os elásticos são por causa da resistência ser crescente, consoante a gente vai esticando o elástico. Tem essa adaptação de carga muito funcional. E no caso das elevações laterais de ombro, faz com que a dificuldade seja máxima no ponto superior. No ponto mais fraco, digamos. A dificuldade é máxima no ponto mais fraco do movimento, ou num dos pontos mais fracos do movimento. Sim. E daí ser bastante recortável, bastantes fibras e ser bastante difícil. Eu acho que o elástico deve ser do exercício para o ombro, quando faz aberturas, que me causa mais fadiga, é aquela dor. Eu acho que o elástico é o que me consegue causar mais dor. Que eu fiz muita fisioterapia com elástico quando desloquei o ombro e tive uma luxação no ombro, mais do que uma. E tive de fazer fisioterapia com elástico e ficava mesmo com dor, e acho que é um excelente estímulo. A pessoa consegue como uma alternativa. Exatamente. Deixa de ser um fator problemático porque o peso não está na mão, o peso realmente não há peso nenhum. E é bom para quem também tem tendinites porque as elevações laterais costumam ser um exercício desconfortável para quem tem tendinite do tenista e quando a pessoa usa o elástico, de repente não tem peso nenhum na mão, só tem uma resistência que tem que vencer. Exatamente. Portanto, essa limitação da tendinite deixa de existir. Mas felizmente tendinites não é para iniciados. Então então já temos para o ombro, temos o press de ombros com halter e as aberturas, basicamente é isso. Acho que e depois, se calhar, adicionar para a perna, voltando só à perna. Como é que tu achas que seria a melhor distribuição de exercícios? Ser começar, se calhar, com aquecimento para preparar o corpo a fazer o agachamento com muito pouco peso no primeiro mês, só para habituar o corpo ao movimento e, se calhar, aprender o equilíbrio e tudo mais, e usar isso mais, se calhar, como aquecimento e fazer umas séries sem peso adicional, mas com barra, e depois sim fazer o leg press com peso, e depois, se calhar, um leg curl e um leg extension. Não sei o que é que achas. Os lunges eu acho também importante. E os lunges, pois é. Os lunges. É o próprio peso da pessoa, é o equilíbrio da pessoa e é um exercício que também trabalha bem a caixa e a parte cardiovascular. Portanto, considero também importante a pessoa desde o início estar habituada a caminhar com um peso e tem vários benefícios. Não, os lunges é definitivamente importantíssimo. Agora a pessoa, dependendo do ginásio que tem, do espaço que tem, pode fazer os lunges estáticos ou em modo tipo búlgaro, né? Ter o pé que está atrás elevado ou idealmente a caminhar. Também dá para fazer uma espécie de lunges que é o step up, que a pessoa em vez de dar um passo em frente dá um passo para cima. Também é um estímulo interessante. Exatamente. Ou mesmo o passo atrás. Ou o passo atrás, ou considero um bocadinho mais difícil o equilíbrio. Mas também é muito interessante. Mas, eu acho que se calhar para iniciados... A combinação do estímulo do agachamento e dos lunges acho que são bastante abrangentes e a pessoa, para iniciar, consegue chegar ali com um bom trabalho feito à perna e depois assim adicionar, quando entrar no treino split, no treino dividido, adicionar os legs, o leg extension, o leg curl e a prensa. Concordo contigo. E acho que são tipo os estímulos básicos. O gêmeo acho que merece um estímulo dedicado no primeiro mês? Eu acho que não. Eu acho que vai estar a tirar foco nos outros, tanto gêmeo como antebraço, se eventualmente depois começarmos a querer ser mais específicos. Mas acho que ao início, acho que esses grupos não justificam. Mas que se tiver essa disponibilidade e
e quiseres começar logo com um equilíbrio corporal perfeito, digamos, para estimular todos os músculos no teu treino, acho que se quiseres fazer, acho que queres fazer. Só tem vantagens. Claro que sim. De facto, a pessoa tem que definir desde o início quanto tempo é que a pessoa tem disponível na sua rotina, na sua vida, para dedicar ao treino. Exatamente. E com base nesse tempo, faz a otimização dos exercícios que vai fazer. É um bocado como um projeto de engenharia. A primeira coisa que tem que se definir é o orçamento. Exatamente. Quanto tempo para gastar. Portanto, com base no orçamento, a gente sabe que materiais é que pode escolher, qual é que é o tempo de duração de concretização do projeto e da obra. Portanto, neste caso, o orçamento da pessoa é o tempo. Sim. E adicionar, se calhar, um exercício de braço, ou até fazer uma super série de bíceps e tríceps, se achares que é conveniente. É compatível, é conveniente em termos de tempo e é bom para a pessoa, como são grupos musculares pequeninos, Exatamente. admissível o esforço que causa, não causa grande fadiga, não intimida muito, portanto é perfeitamente fazível. E pelo que eu vejo, muitos iniciados tendem-se a focar muito no peito ao início, e começam a descurar os braços e as costas e ficam com proporções que não são nada bonitas. Pelo que eu vejo, pelo menos nos meus ginásios, há muita gente com o peito muito inchado, depois não tem braço nem costa e que não fica nada. É só o que se vem à frente, não é? Exatamente, é só o que vem. Exatamente. Pronto. Portanto, começar com o braço, acho que é excelente. Se conseguires pôr isso no teu treino, acho que é muito bom. Portanto, então temos. Diz. O bíceps, eu diria que é inevitável recairmos por um carro de bíceps, ou com halteres ou com barra. É um exercício monoarticulado clássico. Eu considero o estímulo com halter superior. Admite uma ligeira rotação do pulso, é mais ergonómico. E temos o peso isolado em cada mão, portanto, não um braço a elevar a barra e o outro está só a acompanhar de reboque. Exatamente. É importante. Acho que e com o tríceps, não sei se podemos pôr um poliarticulado, tipo um fundo ou uma coisa do género. Eu acho que um isolado é importante ao início para aprender a isolar o movimento. E a sentir o músculo, né? Exatamente. Eu acho que um tríceps extension no cabo ou assim, acho que é importante. E isso foi o que eu fiz ao início e acho que tive um desenvolvimento bastante bom no tríceps. E desde muito cedo ganhei aquelas estrias no tríceps devido à contração constante, muito boa. Para baixo. Exatamente. Para baixo. Para baixo ou para a frente, mas eu acho que para baixo é onde consegues ter a maior contração. E acho que é o que é mais fácil de fazer também ao início. E consegues criar maiores ligações neuromusculares. É verdade. Pronto. Temos o nosso peso total, né? Para Exatamente. E também em termos de anatomia, acho que é o que é mais conservador para não ter lesões, né? Para reforçar, exatamente. Para reforçar aí os tendões e tudo, para começar é bastante básico, mas acho que é eficaz. O estímulo à frente da cabeça, eu acho que é o que causa mais hipertrofia, mas é o que causa mais desgaste, né? No cotovelo. E o estímulo acima da cabeça também causa uma boa quantidade de hipertrofia na parte interna do tríceps, que é a batata maior, mas obriga um bocadinho mais técnica, porque o ombro tem que estar bem encaixado para trás, para ter uma boa amplitude, para não fazer muito transferência no tendão do bíceps, requer já saber um pouco mais. E também, mais uma vez, como está acima da cabeça, é o tal ângulo instável, como tem o preço de ombros, que pode, se mal feito, causar uma subluxação. Quando a pessoa já está no limite do exercício, já está com pouco ATP, a pessoa tende a querer atrapalhar o movimento e pode ter um imprevisto de última hora. E ter uma lesão indesejável. Não queremos fazer isso. Portanto, para iniciados, claramente fazer a extensão de tríceps abaixo e sentir então o tríceps a trabalhar. Então, só dando assim um resumo geral do plano de treino. Faltam os abdominais. Os abdominais, exatamente. Os homens gostam de descurar os abdominais, não é? Não é questão de gostar de descurar. Eu vou-te ser sincero, eu ao início trabalhava abdominais excessivamente, porque queria abdominais. E eu acho que os abdominais devem ser trabalhados, mas com pés e cabeça, porque se o teu objetivo realmente é criar um físico bonito, tu não queres criar uma pressão abdominal, digamos, larga. Sim. Não queres desenvolver os músculos abdominais e ter uma hipertrofia muito grande, de forma a que te cria uma cintura, se calhar, um bocadinho mais larga. É verdade. Que isso acontece, sobretudo, de lado, logo acima da cintura. Há quem desenvolva muito esses músculos e até parece gordura e não é, é mesmo o músculo ali, está em cima do osso da anca.
Portanto, acho que sim, deve ser feito até para fortalecer o core e tudo mais, mas se calhar mantia com exercícios bastante simples, como por exemplo uma prancha e, e um Um por crunch dia, normal. um de abdominais por dia. Talvez dois. Ok. Dois. O que é que tu achas? Eu diria dois. Dois, eu também Abdominais acho que por dia, dois. se a pessoa tiver tempo para isso. Sim. Porque abdominais há infinitos exercícios, não é? E temos muitas diferentes partes do abdominal, né? Temos o oblíquo, o reto transverso, temos a parte do hipopressivo, que é outra ainda, e portanto Essa é mais avançada. É verdade, mas é importante também, né? A pessoa É está muito importante, sim. Começar Começamos a a isso no mesmo início. tronco. E é o que se calhar permite a cintura não aumentar muito. Mas pronto, claramente para o início é melhor fazer só os clássicos e os oblíquos. Acho que sim. É o reto transverso, né? Transverso abdominal. E assim, é o transverso abdominal, para os iniciantes, normalmente é fazer a rotação no abdominal. Cotovelos ao joelho. Cotovelo ao joelho, exatamente, ao joelho oposto. Exato. Acho que sim, essa é uma boa. E uma prancha, o que é que achas? Eu acho que uma prancha é excelente. para trabalhar os estabilizadores todos e para fortalecer o core. Acho que é importante ao início, muito importante ao início, trabalhar a E como prancha. é um exercício estático, também é amigável, né? Da pessoa querer começar a fazer. Exatamente. Agora tem técnica, a pessoa tem que estar consciente que tem que apertar mesmo a barriga, ou senão começa a doer a lombar. E também um detalhe importante é a pessoa tentar empurrar com os cotovelos, empurrar o chão para tipo afastar o tronco e criar uma curvatura que seja mais confortável de sustentar pela lombar. E com a tal anteversão da bacia, que é importante fazer, a pessoa consegue aguentar um minuto sem dores onde não é suposto. Exatamente. Uma parte aqui do vídeo, acho que podíamos fazer eventualmente um vídeo mesmo só com estes exercícios a explicar no ginásio a técnica e tudo. Acho que era interessante. É importante. É importante. Mas já agora. Mas aí já tenho que levar o telemóvel e não o computador portátil, né? Já não é tão prático. Não, eu estou a dizer mesmo fazer um vídeo, filmas um exercício. Não em modo podcast. Não em modo podcast. Ok. E depois montamos o vídeo e tá bem. Pronto, acho que era fixe fazermos isso um dia. Mas voltando aqui à conversa, faz aí um resumo então do treino, digamos, perfeito, iniciado, aquilo que achas que é resumidamente agora, recapitulando tudo. Sim. Portanto, claramente, a pessoa está a começar, faz sentido a pessoa ter um estímulo de todos os grupos musculares ou dos principais por dia e ter este treino com pouca periodicidade semanal. Uma vez que é um treino muito exigente, basta fazê-lo possivelmente 3 vezes por semana e um período de adaptação de um mês ou 4 semanas será adequado para a pessoa estar apta para avançar para o treino isolado de músculos, 1 ou 2 por dia. Nós definimos que 2 exercícios por grupo muscular é sensato, é suficiente, e demos os exercícios que achamos serem mais importantes da pessoa levar para a frente e de conseguir desenvolver uma boa técnica. Os exercícios são o agachamento. Começando por perna, exatamente. Sim, a perna são o agachamento e os lunges. Exato. Também é passada em português. A costas era qualquer puxada vertical. Ou puxada horizontal. Sendo que na puxada vertical a pessoa pode e deve começar com elevações para se habituar ao seu próprio peso corporal e para desenvolver uma força proporcional às suas dimensões. Para peito era um supino e uma abertura. Exatamente, utilizar halteres, pelo menos num dos exercícios, que seria a de aberturas neste caso. Sim. Se bem que as aberturas podem ser feitas com o cabo, mas um supino com barra e umas aberturas com halteres, acho que é definimos que era a combinação melhor para iniciar. E como só tem 2 exercícios, a pessoa inevitavelmente, ao longo dos vários dias da semana, vai ter que mudar a inclinação. Portanto, há um dia que faz plano, outro dia que faz inclinado. Como a pessoa tem 3 treinos por semana, a pessoa pode ir intercalando, fazer a ponte. E, portanto, há semanas que treina 2 vezes um, há semanas que treina 2 vezes o outro. Exatamente. Isso é um bom ponto porque eu acho que o inclinado, sobretudo em atletas naturais, é o upper chest, o
o peito É a superior, limitação, não é? é muito difícil de trabalhar e começar desde cedo com o estímulo e a tentar criar as ligações neuromusculares, que é muito complicado. É muito importante. Portanto, se calhar até diria usar um exercício inclinado pelo menos 2 vezes por semana, sempre. Ou sempre, 2 vezes por Seja supino semana, ou alturas, não é? variando entre supino e abertura, mas pelo menos Exato. ter 2 exercícios por semana em. Ou como é que tu estavas a dizer? Estavas a dizer fazer o exercício de peito todo, os 2 exercícios inclinado. Sim, Ok. eu estava a pensar Faz nisso. Mas sentido, ok. a pessoa pode também, pronto, ir alterando, Sim, consoante o pronto. gosto, consoante aquilo que O que sente sinta, melhor. exatamente. Mas é importante. Claramente, a parte do peito superior é mais difícil de desenvolver. Existe uma razão anatómica, né? Nós temos os receptores androgénicos no peito superior e, portanto, as pessoas que conseguem pôr, cometem substâncias, têm logo ali os receptores para desenvolver de forma logo destacada essa testosterona acrescida e, portanto, produz logo resultados muito visíveis, coisa que os naturais Exatamente. não têm hipótese de conter nesse aspecto. E, Que não quer dizer que não consigam criar um físico muito estético. Aliás, claro, para mim, os físicos naturais são maioritariamente mais estéticos sim, sim. do que os não Dificilmente naturais. ficam desproporcionais, não é? Exatamente. Dificilmente. É. E Pronto. depois, passando para o braço, Não, e no ombro, diria que o o ombro, ombro, primeiro o antes ombro. do braço, Sim, porque exatamente. é importante aqui o detalhe anatómico que o ombro, E, sendo um exercício poliarticulado acima da cabeça, se a gente for fazer o braço antes do ombro, a gente estamos a criar a possibilidade de haver lesão, porque os tendões dos braços vão ficar inflamados com o estímulo, e quando a gente for fazer este movimento acima da cabeça, há aqui um roça-roça dos tendões que pode criar uma inflamação difícil de sanar. Portanto, claramente, primeiro o ombro, e os ombros, os dois exercícios do ombro é o press de ombros e as elevações laterais. exatamente. Podem ser ambos Exatamente. com halteres, as elevações laterais ou é com halter, ou com elástico, Ou ou com com cabo, cabos. do crossover. O supino é ou com halteres ou com barra, barra sendo livre ou guiada, e pode ser tanto em pé como sentado. O supino, não, O press, o press. o press de ombros, peço desculpa. Exatamente. E, portanto, concluímos que é bom que a pessoa se habitue a controlar o movimento desde o início e não recorra à barra guiada, né? Uhum, sim, concordo com isso. E, portanto, a pessoa vai intercalando entre o press com halteres e o press com barra livre. Exatamente. Atenção, se nós fomos muito descoordenados ao início e tivemos mesmo muita dificuldade com a barra sem ser guiada a aprender o movimento, eu acho que é sensato usar 1 ou 2 vezes a barra guiada para aprender o movimento, para Sim. criar ensinar o cérebro Uhum. a fazer esse movimento e aí passar imediatamente para a barra livre, mas não ficar preso nunca à barra guiada. Podemos Certo. usá-la como uma ferramenta para nos ensinar a fazer o movimento, mas nunca, acho que, pelo menos Não é o nosso inicialmente, imposto. exatamente. É, Ser é. confortável, ok, vou passar a usar, não. Já aprendi o movimento, vamos passar para o nível seguinte. Portanto, É só até estar o outro bem afinado, né? É que a gente exatamente. se encosta à barra guiada. Se conseguir fazer imediatamente com barra livre, perfeito. Logo. É pegar por aí. É isso mesmo. Para o tríceps, já tínhamos visto que uma extensão de tríceps, portanto, para baixo, acaba por ser o exercício mais fácil de fazer, mais seguro e também igualmente fácil de começar logo a sentir o recrutamento neuromuscular do tríceps, como deve ser. E para o bíceps, um curl de bíceps, ou com halter ou com barra, e eu considero que com halter seja superior devido à natureza do exercício ser mais suave para os pulsos e permitir essa Da rotação que liberdade, também exatamente. maximiza o recrutamento do bíceps. É, sim. E ensina, e consegues perceber melhor as diferentes posições da mão, como é que Sim, o influencia que é que depois implica? exatamente Uhum. no recrutamento do bíceps. Tal e Acho qual. que Tal e depois qual. pode-se brincar muito com a rotação, que isso influencia muito o trabalhar do Uhum. bíceps e é importante ao início. Certo. E para os abdominais, também dois exercícios, como os outros grupos, grandes grupos musculares, que seria um para os oblíquos, outro para o reto abdominal. Portanto, a bicicleta ou o cotovelo ou o joelho acaba por ser um exercício muito interessante para os oblíquos e a prancha. A prancha A trabalha um prancha. pouco Sim, tudo, sim, o sim. core, né? Mas Exatamente. trabalha a parte central, que é o clássico, né? Que a gente precisa.
E acho que é uma boa sugestão, logo para o início, a pessoa começar a ter um estímulo também isométrico, para saber que também, sem se mexer, a pessoa consegue ter um estímulo interessante. Exatamente. E, portanto, estes são os exercícios que nós definimos como serem os melhores para começar. E depois, na periodicidade de 3 vezes por semana, se calhar começar com exatamente este split que dissemos. Depois, se calhar, alterar a quarta-feira, mudar o exercício de costas para ser o primeiro. E depois, se calhar, sexta-feira ser o de peito. O peito. Exatamente. E pode ser costas primeiro, peito em segundo, pernas terceiro. Ou costas primeiro, pernas, ou peito segundo, pernas terceiro. Sim, sim. Depois Claramente um destes 3 grandes para primeiros e exatamente, eu acho que é mais importante pequenos. aprender a trabalhar esse músculo, um grupo muscular diferente, sem estar cansado, sem ter ainda trabalhado o sistema neuromuscular, até para percebermos os nossos limites, que é importante, porque se formos sempre trabalhar o peito ou as costas, já depois de ter feito 2 exercícios de grandes grupos musculares, não vamos ter nunca o mesmo rendimento e ficamos, se calhar, com percepções erradas dos nossos limites para esse grupo muscular. E o abdominal também para mim faz sentido ficar para o fim, na minha experiência, porque nós já tivemos a oportunidade de digerir mais a comida, já estamos mais leves e também não, estamos mais capazes, se calhar, de dar um esforçozinho sentado. Acho que é uma boa forma de encerrar o treino. É bom que a pessoa se habitue a fazê-los e, portanto, também é um bom método de disciplina. Mas, acima de tudo, também a questão da pessoa ficar mais facilmente de barriga vazia. É mais motivante fazer os abdominais quando a pessoa já está. Parece que estamos mais compactos e até acaba por ser ser mais fácil. É verdade. E mais eu noto confortável. mesmo a diferença da minha condição de início do treino e no fim. É abismal, não é? Consomos ali os nutrientes todos Chupa e. tudo. O treino chupa tudo. É verdade, é verdade. E portanto, nessa ótica, pronto, que eu costumo gostar de fazer abdominais no fim e recomendo também. Acho que conseguimos já falar aqui de todos os pontos do treino. A diferença da abordagem homem e mulher. No início, exatamente, isso é importantíssimo. Não há assim muita. Pronto, há mulheres que têm alguma relutância a fazer peito. O que é que tu achas? Acho que a mulher. Eu acho que a mulher deve trabalhar todos os grupos musculares. Agora, a diferença entre este plano de treino de um homem para a mulher, o que eu se calhar, se eu mudasse alguma coisa, o que se calhar mudava era roubar um exercício de costas e roubar um exercício de peito e adicionar um de perna. Pronto, um ou 2 de perna, logo ao início. Porque esteticamente as mulheres gostam sempre de ter uma parte inferior mais desenvolvida, não ter uma parte superior super desenvolvida, mas eu acho que é importante haver um equilíbrio e, portanto, nunca deixar de trabalhar por completo os membros superiores. Mas isso depois acho que depende um bocadinho de como queres desenvolver o teu corpo e como mas queres é natural que as mulheres depois, mais tarde, venham a querer fazer tipo 2 treinos por semana ou 3 de perna, mesmo que não sejam iguais, mas para tentar de facto ter o desenvolvimento superior dos membros inferiores e portanto a pessoa já está mais ou menos a habituar-se que o treino de perna tem que ter capacidade de acumular, de acolher mais capacidade de trabalho, né? Exatamente. Portanto, a pessoa pode ter, a mulher pode ter mais um exercício por perna para prever o que é que vai ser o futuro. Pronto. Depende muito dos objetivos, para onde é que estás a trabalhar, mas se quiseres uma hipertrofia geral, se quiseres ser uma categoria wellness, para quem não sabe, vão precisar de ir ver. Precisas trabalhar o corpo todo de forma igual, quase. Mas se quiseres ser mais um. E daí não sei, porque elas têm umas pernas muito desenvolvidas e um glúteo muito desenvolvido também. Mas também tem costas e tem costas e ombro e braços e tudo bem. Qual é que seria o terceiro exercício para as mulheres poderem fazer, incorporar que favorecesse as suas proporções? Definitivamente visto já ter um lanche que poderia ser também, se calhar, passado um lanche para um Bulgarian squat com o pé no banco, que eu acho que é muito bom para o glúteo. E a elevação pélvica, o hip thrust? O hip thrust, eu acho que ao início isso não seria necessário. Eu se inserisse se calhar inseria um leg press. Pois. Um leg press, pernas mais afastadas, bem pesado, para criar logo ali um quadríceps, um femoral e um glúteo forte. E uma ligação neuromuscular que lhes é agradável. Exatamente. Que vão sentir aquele pump logo e vão gostar muito. Se quiserem adicionar mais um exercício, aí sim, se calhar,
adicionar até um kickback, não sei o que é que achas. É um Um isolado kickback ou simpático. o glute bridge também é bastante, mas um glute bridge depois daqueles exercícios pesados todos, acho que se calhar pode ser demasiado extenuante para um iniciado, mas não sei. Um estímulo muito completo da perna que não tem também risco nenhum é a cadeira. Simplesmente estar a 90 graus encostado numa parede, estar os joelhos levados a 90 graus, é um estímulo que trabalha mesmo a perna no todo, dá um bom pump e é simples. Pronto, de facto, não tem necessidade de equipamento, não tem risco de lesões. A tolerância ao ácido lático começa logo a ser desenvolvida no início. Isso é muito Considero um importante. estímulo muito bom, muito prático. Concordo contigo também. E é um isostático, pronto, a gente não está habituado a fazer, não há muitos exercícios assim isostáticos que a pessoa possa fazer e que tenha resultados, a gente recomendou a prancha. Pronto, a pessoa pode ir experimentar fazer a cadeira e ver como é que se sente, mas era bom para fazer com fim, porque lá está, não Eu está acho que a cadeira deve ser feita capacidade de também. energia disponível. Exatamente. E aí até no final vamos criar mais formação de ácido lático, porque se fizermos a cadeira de início, se calhar vamos estar a fazer a cadeira durante 5 minutos, até começar a sentir Exato, estou a exagerar, mas pronto. Até ter efeito. Até ter efeito, vamos ter de ficar ali bastante tempo em cadeira e pode não ser mais agradável. Exatamente. Uma série de 60 segundos tem a obrigatoriedade de já ter um estímulo jeitoso. E depois do 2 ou 3 exercícios pesados de perna, temos que ir jeitoso, com certeza. Tal e qual. Mais. O treino está feito.